Medo de anestesia, todo mundo tem. Bom, pelo menos a maioria das pessoas tem. Então resolvi fazer esse vídeo para desmistificar algumas das dúvidas mais frequentes. Segue aí. A primeira dúvida que o pessoal pergunta muito sobre anestesia é: o anestesista aplica anestesia e vai embora? Não, né, gente? O anestesista aplica a anestesia e fica cuidando do paciente durante todo o procedimento, até acabar a cirurgia. E depois a gente geralmente acompanha o paciente para a sala de recuperação ou para a UTI, conforme for o caso. Mas o anestesista acompanha o paciente do início ao fim. Eu até brinco, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. A segunda dúvida, e que é muito frequente também, é: eu posso despertar durante a cirurgia? Não. Hoje em dia, com as drogas que nós temos e com os monitores disponíveis, o despertar intraoperatório é extremamente raro. Isso não era uma coisa tão rara assim há uns anos atrás, mas hoje em dia a anestesia é mais segura, inclusive com isso. Nós possuímos monitores para colocar no paciente e para poder observar o nível de consciência dele durante a cirurgia, diminuindo quase a zero a chance de ter algum tipo de despertar intraoperatório. Bom, adendo a essa pergunta. Quando o paciente está passando por uma cirurgia com anestesia de RAC ou peridural, por exemplo, que está só uma parte do corpo, a parte de baixo do corpo anestesiada, pode acontecer dele despertar durante a cirurgia, mas ele não vai sentir dor porque está anestesiada aquela parte. Mesmo assim, a gente faz de novo a medicação e o paciente volta a dormir. Dificilmente ele vai ter memória disso depois, quando ele já vai estar lá na sala de recuperação. Isso é um adendo importante. Terceira dúvida: quantas anestesias eu posso tomar e qual é o intervalo entre elas? Bem, não existe um número, um tempo determinado para isso. A gente sabe que pacientes que passam por vários procedimentos, às vezes ao longo de uma semana, conforme a necessidade, podem passar pela anestesia de uma maneira bem segura e sem ter nenhum tipo de sequela também. Repetindo, como o médico anestesista acompanha o tempo todo, a gente fica cuidando dos sinais vitais e tentando manter o equilíbrio do funcionamento do corpo para que isso aconteça e que o paciente não fique com nenhuma sequela. Vamos para a nossa quarta dúvida. É comum reação anafilática durante a anestesia? Não, isso também não é uma coisa comum. Geralmente a gente avalia o paciente antes de aplicar a anestesia para saber o histórico de alergias e medicações que o paciente não pode tomar. Então, se o paciente tiver um histórico, por exemplo, de alergia ao látex, a gente não vai expor esse paciente ao látex, que é aquele material de borracha que pode estar em alguns objetos, materiais que são usados no hospital. Então a gente vai evitar. Outra coisa, assim que o paciente apresenta algum sinal de reação alérgica durante a cirurgia, durante a anestesia, a gente consegue reverter isso com medicações que a gente tem facilmente disponíveis dentro do centro cirúrgico. Então isso é outra brincadeira que eu faço. O melhor lugar para você ter uma reação alérgica é na mesa de cirurgia, porque o anestesista é um médico totalmente treinado para reverter esse processo com segurança. Chegamos à quinta e última dúvida. Por que a gente tem que ficar em jejum antes de passar por uma cirurgia? É porque durante a anestesia são utilizadas medicações muito fortes e essas medicações costumam diminuir o reflexo aqui da nossa garganta, o reflexo de tosse, para você poder expelir corpos estranhos que eventualmente entrem ali nos pulmões, no caso pelas cordas vocais, pela laringe. Então, a gente recomenda que o paciente esteja de estômago vazio para evitar que isso aconteça, porque se você tiver de estômago cheio e a gente aplicar anestesia, existe uma grande chance do conteúdo do estômago voltar, entrar nos pulmões, e isso é uma coisa muito complicada, que a gente pode até considerar catastrófica. Vai gerar uma pneumonia bem grave, o paciente vai ter que ficar na UTI, correndo risco até de morte. Então, por isso que a gente recomenda o jejum. Claro que em situações de urgência e emergência, a gente toma outras medidas para cuidar disso, para evitar que o paciente regurgite. Mas aí é emergência, Ninguém sabe a hora que vai se acidentar, por exemplo, e ter que ir para o hospital. Ninguém fica de estômago vazio para isso, Tá certo? Então era isso, gente. Essas são umas dúvidas muito frequentes, muito comuns, que eu ouço tanto no consultório quanto nas redes sociais sobre anestesia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, curte e segue aí o nosso canal do Crônicas. Até a próxima!